Imagine um país mais rico que metade da Europa, onde, teoricamente, cada residente deveria ganhar $8.000 por ano, mas um terço da população vive com menos de $2 por dia. Este é o Gabão, um país na África Central do qual você nunca ouviu falar, embora produza 200 mil barris de petróleo diariamente e possua um fenômeno natural que os cientistas antes consideravam impossível. Um território do tamanho da Alemanha, 88% coberto por selva, onde há apenas 9 pessoas por quilômetro quadrado, e tribos alheias ao mundo moderno ainda se escondem nas florestas. Aqui, há 2 bilhões de anos, a natureza criou um reator nuclear sem intervenção humana, de onde o vírus mortal do Ebola se espalha pelo mundo e convulsões políticas acontecem ao vivo na televisão. Em 1972, geólogos franceses em Oclo descobriram minério de urânio com um teor excepcionalmente baixo do isótopo urânio, 235, e concluíram que alguém estava secretamente roubando urânio para uma bomba atômica. Inspeções, suspeitas e investigações se seguiram, até que os cientistas perceberam o incrível. Bilhões de anos atrás, uma reação nuclear em cadeia natural havia sido desencadeada ali, sustentada por centenas de milhares de anos. 2 bilhões de anos atrás, antes mesmo de existirem os organismos multicelulares mais simples na Terra, água subterrânea, urânio e a geologia adequada, criaram as condições para a fissão atômica e a liberação de energia colossal. É o único lugar no planeta com um reator nuclear natural, e os cientistas ainda estudam Oclo, tentando entender como armazenar resíduos radioativos com segurança, visto que a natureza conseguiu fazê-lo por bilhões de anos. 88% do Gabão é pura selva equatorial, onde as árvores crescem até 70 metros de altura, com copas tão densas que a luz do sol não chega ao solo nem mesmo durante o dia. A umidade permanece em 90% o ano todo, as temperaturas nunca caem abaixo de 30 graus, e estar nessa floresta sem preparo é como estar preso em uma sauna escaldante, só que sem como escapar. Mas o calor não é o principal perigo da selva. Ela abriga um dos vírus mais mortais do planeta, o Ebola, que mata até 90% das pessoas infectadas em poucos dias. O vírus vive em morcegos frugívoros, é transmitido para macacos e destes para humanos, causando sangramento nos olhos, nariz, boca e órgãos internos, levando à completa debilidade. A selva gabonesa é um reservatório natural do Ebola, e quase todos os grandes surtos da doença na África começaram aqui, no coração da floresta impenetrável, onde nenhuma pessoa civilizada jamais pisou. Essas mesmas selvas abrigam 40% de todos os gorilas das terras baixas ocidentais do planeta, aproximadamente 35 mil indivíduos, e é o último lugar na Terra onde sua população ainda se mantém relativamente estável. Os gorilas das terras baixas ocidentais são mais calmos e pacíficos do que seus parentes das montanhas, possuem uma pelagem avermelhada característica na cabeça, e podem pesar até 270 quilos e medir quase 2 metros de altura. Nos últimos 25 anos, a população desses primatas diminuiu em 60%. Eles são mortos por caçadores furtivos para consumo de sua carne, e os grupos que escaparam da captura estão morrendo em massa devido ao já mencionado vírus Ebola. O vírus mata gorilas na mesma proporção que humanos, e biólogos encontram regularmente grupos familiares inteiros de primatas mortos na selva, sucumbindo à agonia de hemorragias internas em poucos dias. Todos os dias, 200 mil barris de petróleo são extraídos do subsolo do Gabão, gerando 90% de toda a receita de exportação e tornando o país um dos mais ricos do continente em renda per capita. $8.000 por pessoa por ano é 4 vezes mais do que em países vizinhos como Camarões ou Congo, e aproximadamente o mesmo que na Bulgária ou Romênia, os países mais pobres da União Europeia. Mas a realidade é que 1/3 da população gabonesa sobrevive com menos de $2 por dia, em favelas sem água, eletricidade, saneamento básico ou assistência médica, enquanto o dinheiro do petróleo flui como água. Todos os lucros acabam nos bolsos de algumas famílias ligadas ao governo, que possuem mansões em Paris, iates em Mônaco e contas bancárias suíças com centenas de milhões de dólares.
A França confiscou essas terras em 1885 e as transformou em uma fonte de mogno, ébano, marfim e escravos para plantações no Caribe. Os colonizadores derrubavam dezenas de milhares de toneladas de madeira valiosa anualmente, enviando-a para a Europa para a produção de móveis de luxo, instrumentos musicais e decoração de palácios. Em 1960, o Gabão tornou-se formalmente independente, mas soldados franceses ainda estão estacionados no país, todas as principais empresas são de propriedade francesa e a economia é completamente controlada por Paris. Até mesmo a moeda nacional, o franco CFA, é impressa não no Gabão, mas na França, atrelada ao euro e garantida pelo Tesouro francês, tornando o país financeiramente dependente mesmo 65 anos após a independência. Em 1967, Omar Bongo Ondimba tomou o poder e, pelos 41 anos seguintes, governou o país como se fosse sua propriedade pessoal até sua morte em 2009. Ao longo de 4 décadas, a família Bongo acumulou 33 mansões de luxo em Paris, 9 vilas suntuosas na Côte d'Azur, iates, um Rolls-Royce, uma Ferrari e contas bancárias suíças com valores superiores ao orçamento anual do Gabão. Quando Omar morreu de câncer em um hospital espanhol, seu filho Ali Bongo simplesmente assumiu a presidência, como se o poder fosse hereditário em uma monarquia medieval e não eleito pelo povo em uma república. Juntos, pai e filho governaram por 56 anos, transformando as eleições em uma farsa fraudulenta, o sistema judiciário em um instrumento para reprimir a oposição e a mídia em porta-voz da propaganda da família governante. Em 30 de agosto de 2023, minutos após o anúncio dos resultados das eleições presidenciais, um grupo de oficiais invadiu o prédio da televisão nacional ao vivo. Os militares leram um comunicado anunciando a deposição de Ali Bongo, prenderam o presidente em seu palácio, e as ruas da capital se encheram instantaneamente de milhares de pessoas dançando e gritando de alegria, celebrando o fim da dinastia. O golpe foi liderado pelo general Brice Oligui Nguema, comandante da Guarda Republicana de Elite, que prometeu publicamente realizar eleições justas em 2 anos e transferir o poder para um governo civil. Mas mais de um ano se passou, ainda não houve eleições, os militares estão confortavelmente instalados em seus postos de poder e ninguém acredita que o Gabão se tornará de fato uma democracia, em vez de se transformar em mais uma ditadura militar. Libreville, a capital do país, é uma cidade de contrastes, onde os arranha-céus de vidro das companhias petrolíferas, hotéis 5 estrelas e vilas atrás de altos muros com seguranças e piscinas se erguem no centro. Mas basta dirigir 3 quilômetros para fora do centro e o cenário muda para favelas de ferro enferrujado e papelão, sem água encanada, esgoto ou eletricidade, e crianças brincando em lixões entre ratos e lixo. 33% da população vive com menos de $2 por dia, apesar dos bilhões de dólares em petróleo literalmente sob seus pés, extraídos e vendidos todos os dias. A expectativa de vida é de 66 anos. 1 em cada 10 crianças morre antes dos 5 anos de idade, e 1 em cada 5 mulheres tem uma chance real de morrer no parto devido à falta de assistência médica. Apenas 2,5 milhões de pessoas vivem em um território do tamanho da Alemanha, resultando em uma densidade de 9 pessoas por quilômetro quadrado, uma das mais baixas do planeta. Mas a situação está piorando. A população mal cresce, devido às baixas taxas de natalidade, à alta mortalidade infantil e à imigração em massa de jovens, que fogem do país à primeira oportunidade. 70% dos gaboneses com menos de 30 anos sonham em partir definitivamente para a Europa ou os Estados Unidos, porque não há empregos, educação adequada, assistência médica ou qualquer perspectiva de futuro. Nesse ritmo, a população do Gabão poderá ser reduzida à metade em 50 anos, e esse vasto e rico território simplesmente se tornará vazio, transformando-se em uma selva desolada pontilhada de cidades fantasmas abandonadas. Nas profundezas da selva gabonesa, vivem os últimos grupos de pigmeus, pessoas com cerca de 140 centímetros de altura, cujos ancestrais habitavam essas florestas há 10 mil anos. As tribos Baka e Babinga conhecem cada planta da floresta, conseguem encontrar água onde os europeus não encontram, tratam feridas com seiva de árvores, caçam com arcos e flechas envenenadas e vivem sem qualquer contato com a civilização. Restam menos de 10 mil pigmeus, e seu número diminui a cada ano.
Empresas madeireiras chinesas estão devastando suas florestas, e doenças trazidas por turistas e trabalhadores dizimam aldeias inteiras em semanas. Em 20 ou 30 anos, os últimos pigmeus desaparecerão para sempre, e a humanidade perderá o conhecimento milenar de sobrevivência na selva que esse povo acumulou ao longo de centenas de gerações e que não pode ser registrado em livros. Libreville é a capital e a única cidade propriamente dita do país, com uma população de 800 mil habitantes, o que significa que 1/3 de toda a população gabonesa vive em um único local na costa atlântica. Todas as outras cidades, ditas cidades, são na verdade grandes vilarejos com 2 a 3 mil habitantes, com uma única rua de terra, algumas lojas e um mercado, perdidos em centenas de quilômetros de selva impenetrável. Quase não há estradas entre as cidades. Existem estradas de terra esburacadas, que só são transitáveis por jipe durante a estação seca, e durante a estação chuvosa, todo o tráfego para completamente por meses. A maioria das pessoas viaja pelo país de barco fluvial ou avião de pequeno porte, já que construir estradas em meio a essa selva é simplesmente proibitivamente caro e inútil. Há uma antiga lenda africana sobre misteriosos cemitérios de elefantes escondidos nas profundezas da selva gabonesa. Lugares onde elefantes idosos vêm morrer, deixando para trás toneladas de presas. Caçadores de tesouros e aventureiros tentam encontrar esses cemitérios míticos há mais de 100 anos, mas nunca os encontraram, embora caçadores locais jurem ter visto campos inteiros de marfim e presas. Na cidade de Lambaréné, existe um hospital construído em 1913 pelo médico alemão Albert Schweitzer, que mais tarde ganhou o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho na selva africana. Schweitzer passou 52 anos de sua vida nas florestas gabonesas, tratando moradores locais de lepra, malária e doença do sono, e seu hospital ainda funciona, recebendo pacientes de toda a África Central. O Gabão tem acesso ao Oceano Atlântico, com um litoral de 850 quilômetros rico em peixes e frutos do mar, mas essas águas se tornaram um dos lugares mais perigosos para a navegação. O Golfo da Guiné é oficialmente reconhecido como a capital mundial da pirataria marítima. Navios são atacados ali com mais frequência do que na costa da Somália, e os piratas são muito mais brutais e armados. Eles atacam petroleiros, navios de carga e barcos de pesca, matando as tripulações ou mantendo-as como reféns para exigir resgate, despejando o petróleo em navios menores e vendendo-o no mercado negro por milhões. A Marinha do Gabão consiste em algumas lanchas de patrulha antigas, fisicamente incapazes de monitorar 800 quilômetros de litoral, o que permite que os piratas operem com quase total impunidade há décadas. Ao longo dos últimos 20 anos, a China investiu bilhões de dólares no Gabão, construindo portos, estradas, usinas de energia e hospitais, tornando-se o maior parceiro comercial do país e relegando a França ao segundo lugar. Empresas chinesas adquiriram direitos de exploração madeireira de madeira valiosa, minério de ferro, manganês e até mesmo campos de petróleo, construíram bairros inteiros na capital e empregam, em sua maioria, trabalhadores chineses. Em troca, o Gabão recebe empréstimos com taxas de juros acima do mercado, que deverão ser pagos ao longo dos próximos 30 a 40 anos, efetivamente trocando a dependência colonial francesa pela servidão por dívida chinesa. Os moradores locais estão revoltados com o fato de os chineses estarem tomando seus empregos, pagando-lhes salários miseráveis, desmatando florestas sem qualquer regulamentação ambiental e exportando todos os recursos do país, deixando os gaboneses apenas com dívidas e terras vazias. O Gabão é um exemplo perfeito da maior maldição da África. Um país com vastas reservas de petróleo, madeira valiosa, minerais e um ambiente natural único permanece empobrecido e instável. Possui absolutamente tudo o que é necessário para a prosperidade. Recursos avaliados em centenas de bilhões, uma população pequena e acesso ao oceano. Mas a corrupção desenfreada e a interferência externa estão transformando o paraíso em um inferno na Terra. Após o golpe militar de 2023, o país teoricamente teve a chance de recomeçar. Mas a história africana mostra que juntas militares raramente entregam o poder voluntariamente ao povo. O destino do Gabão está em jogo. Ou o país se tornará um raro exemplo de democratização bem-sucedida e distribuição justa da riqueza petrolífera,
Ou seguirá o caminho de dezenas de estados africanos que permanecem reféns da corrupção e da pobreza? Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.